Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Neste momento, vamos começar um novo estudo. Um estudo de duas epístolas. Vamos fazer a primeira e logo em seguida passaremos para a segunda epístola. As duas epístolas das quais estou falando são 1 Timóteo e 2 Timóteo. Muitas vezes, elas são chamadas de epístolas pastorais. Muitos também incluem Tito como epístola pastoral. Está tudo bem, mas para nosso estudo, vamos começar hoje com 1 Timóteo, passando por todos os seus capítulos e depois indo para 2 Timóteo. O que encontramos aqui é que há muita sabedoria, muitas instruções de Deus que inspirou Paulo a escrever e enviar ao jovem Timóteo para que a liderança de Timóteo pudesse ter sucesso nas igrejas, nas congregações, onde ele era responsável, onde ele liderava, onde ele supervisionava. As epístolas a Timóteo contêm sabedoria e instrução divina para nós ainda hoje. Quero ainda dizer que vamos encontrar muitas coisas que estão sendo ignoradas hoje, contra as quais as pessoas estão se revoltando. Nós não estamos aqui para fazer o que é aceitável aos olhos dos homens, como as pessoas pensam e o que elas acreditam que deve ou não deve ser feito. Isso não compete a nós, não é nossa função. Nós vamos compartilhar o que Paulo escreveu, tendo sido inspirado pelo Espírito de Deus. Daremos instruções que são biblicamente sólidas, independentemente de serem apreciadas, aceitas, praticadas ou de acreditarem nelas. Essa não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é apresentar a verdade, é compartilhar instruções adequadas e então encorajar as pessoas a aplicarem esses princípios nas igrejas onde congregam. Não para serem passivos, nem serem tolerantes, mas sim serem pessoas que têm, de fato, disposição para a verdade. Quero deixar isso bem claro. Nós somos chamados a sermos pessoas que praticam a verdade de Deus. Não fique ocioso em sua igreja. Ao contrário, seja alguém que defende a verdade. É isso que todo discípulo, que o verdadeiro discípulo é chamado a fazer. Dito isso, eu te convido a pegar sua Bíblia e acompanhar comigo. Abra na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nesse estudo de hoje, vamos fazer os primeiros 11 versículos, começando no versículo 1. Paulo, apóstolo. Paulo aceitou seu chamamento para ser apóstolo. E isso é muito importante. Ele diz que é alguém enviado pelo próprio Messias para cumprir o propósito de nosso Senhor e Salvador, para ser usado num papel único, como um apóstolo. Uma posição muito importante, tendo sido enviado pelo Messias, com a verdade do Messias e com o propósito do Messias. Então, repetindo, Paulo, apóstolo de Yeshua, o Messias, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador. A pergunta que precisamos fazer é: será que é interessante que Paulo fale sobre o Messias e sobre Deus, o Pai, como ele falou de Yeshua aqui, o nosso Salvador? Nós precisamos lembrar que fomos salvos. E a forma como recebemos a salvação deve impactar tudo, pois fomos salvos pelo único Salvador. Nós devemos entender que Ele é o Senhor e, portanto, devemos nos submeter às suas instruções.
Se fomos salvos por Ele, vamos querer servi-lo, obedecê-lo. Vamos repetir o versículo 1. Paulo, apóstolo de Yeshua, o Messias, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador. Tudo isso nos diz que era o plano de Deus. Era seu propósito trazer a salvação. Somente quando abraçamos os propósitos de Deus, que nos submetemos ao seu plano de salvação. Ele nos salvou com um propósito. Essa experiência de salvação é uma ordem, e precisamos estar interessados no que implica essa ordem. É isso que Paulo revelará nesta epístola. Vamos agora para o capítulo 1, versículo 2. Está escrito: a Timóteo. Depois temos uma palavra que significa verdadeiro, ou genuíno, autêntico. Então Paulo está falando com Timóteo. Ele está escrevendo esta epístola principalmente para ele, que é seu filho verdadeiro. Quando diz filho verdadeiro, ele está falando na fé. Não é um filho biológico, mas é verdadeiramente um filho dele na fé. Eles compartilham isso. Eles são um no mesmo compromisso com a verdade de Deus. Literalmente está escrito assim: a Timóteo, uma criança verdadeira, ou genuína, na fé. Eu mencionei criança porque esta palavra está no gênero neutro. É a palavra teknion, que corresponde à criança e enfatiza uma relação e também grande carinho, grande amor. Assim, Paulo escolhe uma palavra. Não era literalmente a palavra filho, mas por Timóteo ser homem, esta criança seria um filho. Mas ele escolhe uma palavra que evidencia uma criança dentro de um relacionamento familiar. Então, ele está falando e enfatizando esse relacionamento que ele tem com Timóteo. Que Timóteo é um verdadeiro discípulo, um verdadeiro filho de Paulo. E isso o leva a essa relação de afeto próximo. Depois, ele diz na segunda parte do versículo 2: graça, misericórdia e paz de Deus. É isso que Deus nos oferece. Ele nos oferece a graça, que nos faz ser recebedores da misericórdia de Deus. E pela graça e misericórdia, podemos ter paz com Deus. Mas tudo isso veio de Deus, nosso Pai, e de Yeshua, o Messias. E diz no final: nosso Senhor. Por 2 vezes, nós percebemos uma coisa. Por 2 vezes, nós vemos que o Messias, nesta passagem, é chamado de Senhor. E essa palavra tem sérias implicações. O fato de que ele não é só o Messias, mas ele também é nosso Senhor. Ele é o Senhor de tudo. Portanto, para entrar neste relacionamento com ele, nós nos tornamos seus servos. Não é muito forte dizer a palavra escravo. Nós somos chamados a estar totalmente submissos, a nos sujeitar ao seu senhorio em nossa vida. Então, isso é algo que destacamos assim que Paulo abre esta epístola. E acho que é enfatizado por aquilo que Paulo vai destacar, principalmente nesta próxima parte. Ele diz no versículo 3, assim como eu. E a palavra usada dá a ideia de implorar ou exortar. É uma palavra que sugere um encorajamento muito grande. Então, Paulo está escolhendo suas palavras com muito cuidado, sendo inspirado, claro, pelo Espírito Santo. E ele diz: assim como eu te implorei, eu te peço que permaneça em Éfeso. Depois ele diz, enquanto ia para a Macedônia, ou seja, ele ia para a Macedônia. Paulo instruiu, exortou Timóteo a ficar lá, em Éfeso, para colocar as coisas em ordem enquanto ele continuava por toda a Macedônia. Prosseguindo, ele diz, para quê? E a implicação aqui é, para que você ensine,
pois se trata de uma instrução de advertência, que você os alerte, que você os oriente. Depois ele fala, de forma que qualquer pessoa que esteja fazendo algo, ou seja, ensinando outras, isto é, outras doutrinas. Então, Paulo diz logo de cara, Timóteo, assim como eu te pedi, eu te implorei que você ficasse em Éfeso, enquanto eu continuava para que algo acontecesse. E o que seria isso? Que haveria uma advertência dura e severa para aquelas pessoas, fossem quem fossem, que estavam ensinando doutrinas que eram contrárias à verdade das Escrituras, à revelação que Deus deu aos apóstolos, a verdade bíblica. Então, essa é a base de tudo. Eu acredito que tudo isso é muito oportuno, porque sabemos que, à medida que nos aproximamos dos últimos dias, que haverá apostasia, haverá doutrinas erradas sendo ensinadas dentro das igrejas locais, dentro das pessoas de fé. Isso fará com que aqueles que não forem verdadeiros crentes se afastem. Mas isso também vai trazer desunião, vai trazer confusão, vai trazer conflito. E Paulo está dizendo, não se afaste deste conflito, mas lute contra ele. Ele os exorta a colocar as coisas em ordem contra qualquer pessoa que esteja ensinando. O que ele simplesmente diz aqui é ensinando outras. E isso quer dizer outras doutrinas, outras teologias. Então ele diz, olhe agora para o versículo 4. Mas não dê ouvidos. Não preste atenção. É o que literalmente quer dizer, não dê atenção a mitos e a genealogias intermináveis. Esses mitos seriam entendidos também como lendas. Veja só o que ele está dizendo. E isso é tão relevante. Há movimentos, como na nova reforma apostólica, onde as pessoas fazem parte de movimentos que enfatizam as expressões espirituais que as pessoas estão tendo. Então, elas destacam o que as pessoas estão experimentando, o que elas estão dizendo, ao invés de destacar a palavra de Deus. O problema é que, muitas vezes, os chamados testemunhos são falsos. Um bom exemplo de fórum aberto para isso é um programa chamado É Sobrenatural, que fala sobre algumas pessoas que foram transportadas para o céu por um portal que não foi descoberto. Um portal que leva ao sobrenatural e coisas do tipo. Essas pessoas que aparecem lá, quase sem exceção, eu digo quase, não sei de nenhuma exceção, mas terei cuidado. Quase sem exceção, essas pessoas são falsas. Elas compartilham coisas que não são biblicamente corretas. Eles inventam coisas para chamar a atenção, para sensacionalizar. O que Paulo está dizendo aqui é que a ênfase deveria estar na doutrina e não na experiência. Esse é o problema. Hoje a ênfase está na experiência e não nas doutrinas. Agora, Paulo fala sobre esses mitos. Isso seria material lendário. Esses testemunhos do programa É Sobrenatural, que não se baseiam na verdade das Escrituras, nem nas genealogias. Bem, essas não são as genealogias das Escrituras. As genealogias nas Escrituras são boas. Elas devem ser estudadas. Elas vêm com informações que precisamos entender. Mas ele está falando sobre outras genealogias, fora da Bíblia, que têm a responsabilidade principal de exaltar alguém, de lhes dar uma linhagem, de lhes criar um vínculo. Muitas vezes, as genealogias eram usadas para propósitos diferentes do que hoje, frequentemente, nós não estamos familiarizados de forma alguma com essas genealogias estavam sendo usadas. Como também na literatura rabínica. É a isso que a palavra mitos se refere aqui muitas vezes. Repetindo, Paulo diz,
Fique longe, não dê ouvidos a essas lendas, a esses mitos, a essas intermináveis genealogias que... O que elas fazem? Que causam? É isso que elas fazem. Elas vêm à tona, elas surgem. A palavra que vem a seguir é procurando coisas. E ela literalmente se refere a disputas. Elas, as lendas, os mitos, buscam mais diálogo. Elas fazem surgir dúvidas, que fazem surgir aquilo que é incerto. E se essas coisas são incertas, as pessoas podem simplesmente falar sobre elas e falar sobre elas. Em vez disso, elas produzem discussões que são intermináveis, que não têm respostas verdadeiras para elas. Ao invés, ele fala daquilo que é edificante, daquilo que traz uma direção adequada de Deus na vida das pessoas. Algumas Bíblias traduzem essa palavra como edificação, ou como gerenciamento, administração. O que ela está simplesmente dizendo é que, quando nos afastamos da verdade de Deus, das doutrinas da Bíblia, o que acontece é que isso traz desunião, isso traz confusão, isso cria uma situação em que as pessoas só falam o que está em suas mentes. E muitas vezes, suas mentes não estão enraizadas na Escritura. Em vez de trazerem uma experiência onde a administração, a gestão, a edificação de Deus está sendo ressaltada e experimentada pela família de Deus. Vamos ler mais uma vez. Não dê ouvidos a estes mitos e genealogias sem fim, que trazem à tona intermináveis disputas ao invés. É isso que é certo. Ao invés, nós devemos ter a administração, a edificação de Deus na fé. Compreenda que a palavra fé está relacionada à verdade. Então queremos a verdade. Isso é o que queremos enfatizar. Porque a verdade, a verdadeira fé é edificante. Ela provoca uma condução piedosa adequada. O agir de Deus entre os membros de sua congregação. Versículo 5. Agora, qual é o objetivo? Aqui nós temos a palavra telos. Telos pode ser traduzida por fim. E este é um ótimo exemplo, pois a maioria das Bíblias não traz essa palavra como fim, mas sim, elas usam a palavra propósito. Há um versículo da Escritura que diz, o fim da lei. Mas, na verdade, é o propósito, o objetivo, a finalidade da lei. Não um fim, como em determinação. É a mesma palavra que é usada aqui onde está escrito, mas o propósito dessa instrução, esta é uma declaração justa. O propósito da instrução piedosa, é o amor. Isso é bem significativo porque, biblicamente, a palavra amor se refere aos mandamentos de Deus. O Messias ensinou, se você me ama, você guardará meus mandamentos. Nós sabemos que os 2 primeiros mandamentos têm importância, não pela ordem, mas a importância que o Messias deu foi ame o Senhor, seu Deus, como dizemos no Shema, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua essência. E também o segundo se parece com ele, ame a seu próximo. Então o amor é a expressão da verdade aberta em nossa vida quando nos submetemos à justiça de Deus. E quando caminharmos em retidão, estaremos expressando o amor. Então, aqui ele diz, olhe novamente para o versículo 5. Mas o propósito da declaração, da instrução ou do mandamento, nós poderíamos também falar assim, é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. No termo final, fé sincera, a palavra sincera é muito importante. Nós fazemos as coisas com sinceridade, porque nós realmente acreditamos que isso seja certo, que seja apropriado, que seja a coisa correta a fazer e queremos fazer o que é certo, porque é certo. Não por causa do que vamos receber, não por causa de como Deus vai responder a nós pessoalmente.
de alguma forma, da maneira que queremos. Nós fazemos assim e confiamos que Deus agirá de maneira edificante para edificar os outros também. Nós queremos essa edificação piedosa. É isso que Paulo está instruindo Timóteo aqui. Então, aqueles que têm um coração puro, aqueles que têm uma boa consciência e os que têm uma fé sincera. Versículo 6. No entanto, houve alguns deles fizeram algo. Está escrito, errando o alvo. Ou seja, não chegando a esse objetivo, não chegando àquela palavra telos, ao objetivo, ao propósito. Eles perderam isso. E como isso é triste. Novamente, Paulo está instruindo Timóteo. Você precisa colocar as coisas em ordem. Não deixe essas discussões intermináveis sobre doutrinas que não estão baseadas na Escritura acontecerem. Essas genealogias intermináveis, essas fábulas, esses mitos, essas lendas que as pessoas escreveram, que se tornaram parte da tradição oral, do folclore rabínico. Não deixe essas coisas acontecerem. Nos dias de hoje, seria o folclore carismático. Isso não quer dizer que sou contra os que são da comunidade carismática, mas sou contra quando vemos frequentemente, dentro dessa comunidade, uma ênfase na experiência e não na verdade. Assim, Paulo diz, há alguns que se desviaram e se afastaram. Eles saíram de onde deveriam estar. Então, eles erraram o alvo, se afastaram e se entregaram a, veja o que está escrito, a discursos vãos. Ele está se referindo aqui a discursos sem a relevância do propósito de Deus. Ele fala sobre o discurso de um ocioso, um discurso que não considera um profeta, da perspectiva de Deus. Deus não está satisfeito com esse tipo de discurso. Retornando, eles se afastaram, eles erraram o alvo. O que significa que eles não obedeceram ao que Deus queria que eles fizessem. Eles perderam esse objetivo, essa meta. Como eles perderam? Porque eles deram as costas a isso para este discurso ocioso e inútil. Versículo 7 agora. Querendo ser mestres da lei. Agora, eles estão querendo ter a autoridade. É a isso que mestres da lei realmente se referem. Àqueles que querem governar. No livro do Apocalipse, há um grupo de pessoas tipo Nicolaítas. Nicolaítas vem de duas palavras, e estas vêm da palavra Niqueio, que significa vitória, ou conquista, e da palavra Léo, que significa gente. Os Nicolaítas, então, eram pessoas que queriam dominar, conquistar as pessoas. É disso que está se falando aqui, com aqueles querendo ser mestres da lei, mas não entendem nem o que estão dizendo, nem aquilo que é adequado, o que afirmam. Sem dúvida alguma. Então, eles afirmam coisas corajosamente. Eles garantem que essas coisas são verdade, quando nem sabem o que estão falando. O tempo todo, vemos pessoas falando sobre algo e você consegue ver que eles estão respondendo à pergunta. Eles estão lidando com esse problema mais baseados em si mesmos. Em vez de terem passado horas e horas de estudo, horas em oração, refletindo sobre a Escritura, buscando a orientação de Deus, buscando pela unção do Espírito Santo e nos ensinando, nos revelando a sua verdade. Mas eles não fazem isso. Eles querem ser mestres da lei, mas sem entender o que dizem e nem se preocupando com as coisas que afirmam com tanta coragem. Versículo 8. Nós sabemos. Veja o que Paulo diz aqui. Nós sabemos. De quem ele está falando? Dos verdadeiros crentes que estão interessados na verdade de Deus e na edificação de Deus, estando nós mesmos e os outros dentro da casa de Deus. Ele diz, mas nós sabemos que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Ou seja, ele está querendo usá-la licitamente. Ele tem o propósito de um resultado piedoso. Então, observe o que ele diz. Mas nós sabemos que boa é a lei se alguém tem um propósito legítimo para ela.
ele deseja usá-la legalmente. Por que isso? Para expressar o amor de Deus. Você entende que a lei de Deus, a Torá de Deus, nos é dada para que possamos expressar o amor de Deus que recebemos de volta para Ele e para os outros? Essa é a estrutura, esse é o objetivo da lei. É por isso que quando o Messias foi desafiado com a pergunta: qual é o maior mandamento? Ele respondeu: ame a Deus de todo o coração, alma, mente e força, e ame a seu próximo como a si mesmo. A lei nos ensina como comprovar o amor de Deus em nós para os outros e de volta ao próprio Deus. Ele diz no versículo 9: sabendo disso, que para um justo a lei não foi estabelecida. Em outras traduções, nós vemos que a lei não foi feita ou dada, mas a palavra significa estabelecer. Ela não foi prorrogada, não foi estabelecida. É disso que ele está falando aqui. Então, para um justo, a lei não foi estabelecida, mas sim para os iníquos, os que são contra a mensagem da justiça. Pois é para os iníquos e os que são insubordinados. Isto é, eles são rebeldes por natureza, eles não querem ser submissos. Então, a lei é para os iníquos e os que são insubordinados, os ímpios e pecadores, os que são impuros e profanos, assassinos de pais e assassinos de mães e para outros, que matam pessoas, assassinos. Agora, observe aqui que, no final, temos 3 palavras diferentes que se relacionam com assassinato, ou tirar vidas. O que isso nos diz é: quando estou falando sobre mim mesmo, quero utilizar objetos religiosos, a lei de Deus, por exemplo, para me exaltar. Estou querendo ter a autoridade, estou querendo dominar os outros. Quando temos esse tipo de mentalidade, nos colocamos numa posição onde estamos a apenas um passo de um assassinato. Agora, sabemos o que o Messias ensinou. Se você tem malícia em seu coração por alguém, se você odeia essa pessoa, espiritualmente você é um assassino. Este é um aviso de que esse tipo de comportamento atende a uma condição espiritual de assassinato. Mas reforço que o que isso faz é colocar você em uma condição de você poder tirar a vida. Há tantas pessoas que infelizmente cometeram assassinato e depois do ocorrido, elas ficaram chocadas com seu comportamento. Elas não conseguem acreditar que fizeram aquilo. Por quê? Porque elas seguiram um movimento, deixando de amar, de estarem preocupadas com a outra pessoa, querendo ser uma bênção para ela. Elas se afastaram disso e elas podem até nunca ter querido fazer isso. E agora estão pensando em si mesmas. E para conseguir o que elas querem, elas sabem que têm que dominar os outros, querem ter autoridade sobre eles, querem manipulá-los para atingir seus propósitos. Quando alguém não se submete a elas, elas ficam com raiva, sentem uma maldade. E preste atenção, essa malícia, esses sentimentos nos levam a atos de violência que podem acabar da morte de alguém. Esse assassinato dos pais é provavelmente uma referência ao que vemos no livro de Deuteronômio e àquela lei que fala sobre Ben-Sorer, um jovem irredutível, absolutamente rebelde, que é uma ameaça para sua família e para a sociedade. Ele fala sobre esse tipo de pessoas. Agora veja o versículo 10. A lei foi dada para essas pessoas manifestarem sua pecaminosidade a elas. Pois elas não estão certas, existe um problema, elas precisam de cura, elas precisam de salvação. Da mesma forma, no versículo 10, para os que são sexualmente imorais. Depois temos uma palavra. Alguns meses atrás, fiz uma pregação especial sobre a homossexualidade.
Houve muitas reações sobre a minha mensagem, especialmente por e-mails. Vi que as pessoas seguem o que leem. Elas não olham com profundidade. A palavra aqui é homossexual e as pessoas dizem: "Ah, essa não é a palavra homossexual, essa palavra não está na Bíblia." Mas nós temos duas palavras aqui. Nós temos a palavra que significa homem, não uma mulher, mas um homem. Depois, a segunda parte desta palavra corresponde a uma palavra que tem a ver com deitar-se, com ocupar uma cama. Então, trata-se de uma expressão idiomática que fala sobre um homem ter um parceiro de cama, homem, que se deita com outro homem. É disso que estamos falando aqui. E nós chamaríamos isso simplesmente de os homossexuais. E essa palavra se liga à imoralidade sexual, com esse conceito de homossexualidade. Mas também há outras formas desse comportamento decadente. E a homossexualidade é um deles. Contudo, as pessoas podem dizer: "Eu não acredito na Bíblia, eu não quero seguir a Bíblia." A prerrogativa é delas, mas não se pode dizer que, se elas fizerem um estudo dessas palavras e olharem para elas de perto, elas não podem dizer que esta palavra não se refere a um homossexual. No caso aqui é homossexualidade. Depois o texto fala de alguém que toma posse de alguém. Acredito que na maioria das Bíblias fala sobre isso como para os sequestradores. Está no plural, para os mentirosos. E os que juram falsamente, que falam aquilo que querem e não falam ou não são sensíveis à verdade. Paulo continua: "E os que são contrários à sã doutrina, que estabelecem para si ou a qualquer outro tipo de pessoa que se opõe ao ensino sadio." Acho muito significativo que aqui Paulo esteja começando a escrever para Timóteo esta epístola que diz a ele que tudo isso é vital para você ter uma igreja próspera, para que haja uma assembleia local vitoriosa da igreja que você preside, que cuida, que supervisiona. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o quanto precisamos ser cuidadosos com mentiras, doutrinas que não se baseiam na palavra de Deus, entrando na família de Deus, na casa de Deus, na igreja onde vamos. Hoje, baseado em minha experiência, não apenas no único local ou em alguns locais, mas em todo o mundo, vemos que Satanás está tendo muita sorte em fazer com que muitas doutrinas perigosas, inverdades, que são contra a verdade da Escritura, sejam ouvidas, sejam aceitas, sejam praticadas, sejam ensinadas em muitas congregações. E no final, Paulo diz: "E se há alguém que é contra, que tem algo mais que a sã doutrina," do que ele está falando? Da Torá. A palavra Torá pode significar instrução, a lei é a instrução. E Paulo conclui essa parte, veja agora no versículo 11, conforme o Evangelho da Glória. Quando estava estudando, preparando esse material, vi que o autor, ao comentar sobre esta passagem, diz: "Como é original, inesperado para Paulo agora, depois de dizer o que disse, falar sobre o Evangelho da Glória." A mensagem é que todas essas coisas atacam o Evangelho de Deus. Agora, aqui está o que muitas pessoas querem fazer. Quando alguém diz assim, este alguém está sendo usado pelo inimigo. Agora eu percebo que Paulo diz: "Eu vim até você, não desejando nada além do Messias crucificado, morto." Mas ele queria enfatizar isso. Era isso que ele queria fazer com que as pessoas fossem redimidas, que entendessem quem é o Messias, o que o Messias fez. Mas, obviamente, quando você olha o que Paulo escreveu, ele escreveu muito bem sobre o discipulado, sobre doutrinas, como vamos encontrar nesta primeira epístola de Timóteo. Então, não é simplesmente: "Eu vou só ensinar o Evangelho, eu não vou me preocupar com qualquer outra coisa." E aqui, quando uma comunidade diz: "Nós vamos nos concentrar apenas no Evangelho. Essa é a nossa principal preocupação." Se as pessoas creem no Evangelho, elas dizem: "Sim, isso é uma coisa boa, o Evangelho é bom, então vamos abraçá-las." E tudo mais que elas disserem
Pode até ser que nós não concordemos, mas tudo bem, isso é muito perigoso. Esse é um ataque contra o Evangelho da glória. Você não verá a glória sendo manifestada quando você adotar essa abordagem. É isso que Paulo está revelando aqui. Olhe no nosso último versículo, o versículo 11. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. A palavra confiado é a mesma palavra para fé, como em eu fui feito para ser fiel a este Evangelho de glória. A última coisa que quero dizer é, por que o Evangelho da glória? Porque quando o Evangelho é aceito, ele coloca a pessoa numa posição para se tornar um instrumento por seu comportamento. Não apenas recebendo, aceitando o Evangelho, mas quando essa pessoa amadurece no Evangelho, ou seja, quando ela é salva, ela se torna regenerada. Esse é o processo. Quando ela se torna uma nova criatura, não é o processo que se torna aquela nova criatura, mas demonstra que o fato de ela ser a nova criatura é um sinal muito importante. Alguém é salvo, o Espírito entra naquela pessoa, ela se torna uma nova criatura. Isso acontece instantaneamente. Mas o processo de viver, de demonstrar essa regeneração e que você é uma nova criatura, esse é um processo para você manifestar, crescer e amadurecer e ser instrumento da glória de Deus. O que Paulo está dizendo é, a mim foi confiado, eu sou fiel ao propósito de ver a glória de Deus manifestada nas pessoas. Mas quando tratamos sobre nós mesmos, quando nos concentramos em mitos e lendas, quando contestamos coisas que não são do reino bíblico, quando colocamos isso em destaque, você vai ver o que Paulo falou mais tarde. E são todos esses tipos de comportamentos que são contra a lei de Deus. É para isso que serve a lei. Trazer tudo isso à submissão, provocando uma mudança para que a glória de Deus possa ser manifestada. Bom, acho que vou parar por aqui. Esta epístola que nós começamos a estudar vai nos desafiar. Nós veremos muitas coisas que estão sendo violadas hoje na maioria das igrejas. Estão sendo ignoradas, são desconhecidas ou não consideradas importantes. E quando dizemos, mas essas coisas não são importantes, não vou tratar sobre elas, não vou forçá-las, não vou exigir que essas coisas sejam seguidas. O que estamos fazendo é convidando a influência demoníaca para a casa de Deus. Essa influência demoníaca vai se manifestar exatamente como nós vimos, pela imoralidade sexual, pelo que é impuro, pelo que é profano, por aquilo que é característica de alguém que jura falsamente, que não fala a verdade, não se compromete com a verdade, com aqueles que erram o alvo e se desviam. Dessa maneira, não estaremos seguindo os ensinamentos que encontraremos neste estudo nos próximos meses. Você verá que o inimigo fará um trabalho muito bom ao transformar a igreja local em algo que seja abominável diante de Deus. E encerro por aqui. Shalom, desde Israel. Stop at that point. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.